Vamos direto ao Rio de Janeiro, porque, de fato, as forças de segurança estão nas ruas, mais de 1.000 policiais na operação contra o Comando Vermelho. Rodrigo Viga vai trazer as informações ao vivo para a gente sobre mais uma ofensiva também por parte do governo carioca contra o crime organizado. Viga, traz para a gente o contexto dessa operação especificamente. Muito bom dia. Tudo bem, David? Bom dia para você, para o nosso espectador internauta do Morning Show. Mais uma batalha, mais uma guerra, mais um confronto, mais um enfrentamento. Agora há pouco eu também estava numa batalha aqui com uma formiga, rapaz. Formiga voadora que morde pescoço. Enfim, se fosse em outro contexto, eu diria até que é formiga vampira. Mas tudo bem, vamos em frente. Mais uma etapa da Operação Contenção, como diz o nome, para conter o avanço do Comando Vermelho. Dessa vez, numa área que eu diria sensível, extremamente nevrálgica. Por quê? Porque o Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, na região metropolitana, é uma região estrategicamente escolhida pelo Comando Vermelho. Na frente tem uma rodovia federal, atrás tem a Baía de Guanabara e também tem muitos escapes ali por aquela região. A única diferença em relação às comunidades, os grandes complexos aqui da capital, é que lá é planície, não é morro, não é planalto. Então, de alguma forma, isso facilita a entrada, o acesso dos agentes que foram recebidos a tiros logo mais cedo aqui nesse complexo de favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há uma forte resistência, o Comando Vermelho ali está presente, tem muita rota de fuga, como eu disse, tem rodovia federal, tem rodovia local, tem estrada estadual e tem a Baía de Guanabara, que é utilizada como rota de fuga, esconderijo, tem uma região de manga por trás. Não é fácil, sem querer ser redundante, é bastante complexa a ação da Polícia do Rio de Janeiro no Complexo de São Gonçalo, do Complexo de Salgueiro em São Gonçalo, na região metropolitana. Mais de 1.000 homens, já houve confrontos, prisões e apreensões. E um detalhe importante, meu caro David, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. O principal alvo dessa operação é um velho, mas literalmente, com todo respeito aos sexagenários, é um velho conhecido da Polícia do Rio de Janeiro. Esse criminoso, o Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, tem 61 anos de idade. Pois bem, é alvo de vários processos por homicídio, tentativa de homicídio, crime organizado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, que tramitam aqui na Justiça do Rio. Mas já tinha sido condenado a 27 anos de prisão. Foi preso lá na Paraíba, onde estava escondido ao lado da família, no ano de 2008. E aí vamos aos detalhes dos detalhes. Em 2019, ele deixou o sistema carcerário do Rio de Janeiro graças a uma decisão de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que concedeu a Rabicó, esse traficante de 61 anos de idade, chefe do Comando Vermelho, o direito de acompanhar em liberdade o andamento do processo. A pergunta, você tem a resposta na ponta da língua, é a seguinte: ele voltou para o sistema carcerário, meu caro Tarso? Rodrigo Viga, muito obrigado pelas informações. Confesso que eu dei uma desconcentrada aqui, que eu estava resolvendo uma coisa da produção. A formiga te desconcentrou e eu estou aqui tentando apurar um negócio para trazer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu não vi sua pergunta final. Você pode repetir, por favor? Não, sem dúvida alguma. Eu estava dizendo o seguinte, que esse Rabicó, o chefe do tráfico lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, tem 61 anos de idade, é longevo, né? Incomum para o crime aqui no Rio de Janeiro. Ele já foi condenado a 27 anos de prisão. É réu em vários processos que tramitam na Justiça do Rio de Janeiro. Entrou no sistema carcerário em 2008 e em 2019 veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu a ele o direito, apesar dessa ficha extensa, corrida de ligação com o tráfico de drogas, de acompanhar o andamento do processo em liberdade. Saiu em 19 e a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: ele voltou para o sistema, meu caro Tarso? Acho que a nossa audiência toda já sabe, né, Rodrigo Viga? A Jazz até balançou a cabeça aqui. Não. Com certeza não, né? Valeu, Viga, e boa sorte com as formigas. É que você tá doce demais, né? Talvez seja isso. Obrigado pelo elogio, Tasso, mas do jeito que tá ardendo aqui, eu acho que era aquela do desenho das antigas, Formiga Atômica. Grande abraço, bom dia. Valeu. E por falar em facção também, né, o PL antifacção, que foi tão debatido aí, pelo jeito avançou no Senado, foi aprovado por unanimidade, mas como o Rodrigo Viga trouxe a informação que foi contemplado aí o traficante com o benefício da saída do sistema prisional, parece que as leis, aquelas que queriam endurecer as penas,
regrediram novamente porque o Senado amenizou o tom. Isadora Brizola, traz o contexto pra gente. Pois é, né? A gente ficou nesse debate aí nas últimas semanas, na esperança de que poderia ser alinhado. Tivemos muitas questões, inclusive conversamos com o Hugo Mota aqui no dia seguinte da votação, e ficou um pouco confuso até pra gente que acompanhou, porque o texto passou por diversas mudanças. O que a gente entende agora? A primeira premissa era de uma organização criminosa qualificada, um novo tipo penal, e ele passou para um que seria uma organização criminosa ultraviolenta. Esse texto agora vai passar para o Senado, vai estar voltando, né, aí agora, mas ele passou por uma tentativa de diversas mudanças diferentes, de inserção, às vezes, das leis antiterrorismo, de limitação do poder da Polícia Federal, que acabou voltando atrás também. Então, agora a gente tem uma questão aí, tivemos algum endurecimento de penas de alguns grupos, também a entrada de questão de violência, de domínio de territórios e também da segurança máxima nesse tipo penal. Porém, ainda a gente está discutindo, ainda está um pouco incerto sobre qual vai ser o posicionamento da Polícia Federal sobre a descapitalização da Polícia Federal. Foi aí que o Senado veio com uma proposta para a gente ter um suporte financeiro ali, que viesse das bets, né, das partes de casas esportivas ali, que tem numa previsão de até 30 bilhões para a segurança pública nas bets, que poderia vir ali para as investigações da Polícia Federal, porque o grande X da questão na finalização do último texto foi exatamente qual seria esse ponto de descapitalização da Polícia Federal. Então, essa pergunta seria respondida pelo Senado agora com essa proposta que faz essa regulamentação financeira através do valor arrecadado de bets. O ponto é, a gente ainda não sabe como vai funcionar essa integração, né? Essa integração dessa proposta que visa ter essa partilha investigativa ali, tanto na parte do estadual quanto na parte federal. Então, isso ainda não está muito bem definido. Por mais que a descapitalização tenha sido, digamos que, resolvida financeiramente, ela ainda coloca a Polícia Federal no espaço de talvez não entrar diretamente na parte do Estado. E aí, estamos discutindo aqui Estados Unidos e organizações criminosas nos Estados Unidos, no momento de várias operações diferentes e no momento em que a gente vê que o próprio Estado do Rio de Janeiro está meio envolvido ali com organizações criminosas. Então, colocar, às vezes, esses bens, essa partilha de bens na mão do Estado, novamente, num momento onde não tem a Polícia Federal, pode colocar esse dinheiro de novo de volta na onda do tráfico. Uma coisa que deixou muita gente furiosa também da oposição é quanto que os condenados, né, eles podem votar, porque isso na Câmara tinha sido realmente... foi aprovado, mas aí o Senado retirou. Pois é, esse é um ponto polêmico, porque aí mexe na questão de direitos fundamentais, até onde vai o direito a punir a pessoa com perda de direitos políticos antes do trânsito em julgado, né? Quando se trata ainda de uma prisão preventiva ou alguém que está aguardando julgamento. Essa é uma questão bastante polêmica. E eu diria que o esforço do relator Alessandro Vieira, que, aliás, é um dos melhores senadores em atividade no Brasil, era alguém que estava por trás, inclusive, da articulação lá atrás da tentativa de CPI da Lava Toga, é alguém que foi delegado de carreira, que combate a corrupção e o crime organizado em todas as esferas. Então, eu diria que o esforço dele nesse relatório foi de tentar despolarizar o projeto. Não à toa, ele conseguiu a aprovação por unanimidade. Então, ele conseguiu ter o apoio tanto da oposição como do governo para o texto que ele construiu. E não podemos esquecer que esse projeto tramita em conjunto, né, no contexto, com a PEC da segurança, que teve um relatório apresentado essa semana pelo relator Mendonça Filho na Câmara dos Deputados, que também tenta organizar como que deve ser a cooperação entre as diferentes esferas da federação, né? As atribuições estaduais, municipais e federais na segurança pública. Então, a gente está lidando aí, na prática, com uma mudança de um arcabouço legal muito robusto do ponto de vista da política de segurança pública. Eu queria colocar uma questão em relação à situação do Polícia Federal. Tem uma interpretação diferente da Isadora. O Alessandro Vieira, o delegado, o senador, ele aprovou uma modificação no que tange à divisão dos bens e recursos que são apreendidos dentro dessas operações. Eu acho essa mudança bem justa, porque ela coloca que quando essas apreensões vierem das polícias locais, o recurso também deve permanecer com essas polícias locais. Mas quando vierem das operações da Polícia Federal, a Polícia Federal segue tendo a
acesso a esses bens e recursos. Eu acho que é uma divisão justa, eu diria que até compensatória, quando a gente está olhando uma questão de mérito, viabilidade. O relatório ele não tirou nenhum tipo de poder da Polícia Federal ou auxílio. Tanto é que o próprio ministro da Justiça atual, que é um amplo apoiador, criticou determinados discursos contra a PF recentemente, Ricardo Lewandowski, foi favorável a isso. Um outro fato que o Senado acrescentou e que me chama muito a atenção é a responsabilização de agentes públicos. Por que isso? Porque eles colocaram que quem for condenado por integrar, apoiar ou liderar facções fica inelegível por 8 anos, mesmo antes do trânsito em julgado. Servidores públicos que colaborem com essas organizações ou se omitirem podem perder o cargo imediatamente. Essa é uma resposta direta à situação do antigo presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que está aí com a tornozeleira e está nessa situação aí do envolvimento com o TH Joias, que está envolvido com o Comando Vermelho. Então, isso é uma resposta sobre um problema que a gente fala muito, que é a entrada do crime na política. Porque eles colocam antes do trânsito em julgado já esta possibilidade. Isso é muito importante para impedir que a gente viva situações como o México e a Colômbia viveram em relação à estrutura social ser toda desenhada pelo crime organizado dentro da política. Mas, Jazz, essa pauta da polícia, assim, né, eu acho que é uma grande questão, porque esse bem que é retirado do crime, ficar no mão da polícia estadual, e eu acho que, não sei se você conhece um pouco da fama da polícia do Rio de Janeiro, né? Você pode assistir Tropa de Elite, ou eu já morei no Rio de Janeiro 6 anos, e a polícia do Rio de Janeiro, digamos que não é tão confiável para ter o bem do crime ali na mão dele, né? Existe um envolvimento, é um território de mais de 20% tomado pelo crime organizado, isso inclui também a parte policial, isso inclui milícias também ali dentro, então existe já um poder institucional da polícia e da milícia envolvido com crime organizado no Rio de Janeiro, que é o que a gente está tentando lutar contra. Então, essa intervenção da Polícia Federal e esse bem que deveria partir ali para o Fundo Nacional de Segurança Pública, que deveria estar na mão ali da parte federativa, voltar para a mão do Estado do Rio de Janeiro, é um ponto que me preocupa muito. Eu entendo que no papel faz muito mais sentido que realmente o Estado faça essa partilha de bens e que tenha esse patrimônio ali para fazer a sua definição por dentro do Estado, é realmente pela luta ali contra o crime. Mas, na prática, não é exatamente isso que a gente vê acontecer. Mas o projeto não pode ser desenhado pensando na situação específica do Rio de Janeiro e mais. Embora, com certeza, a gente tenha problemas de milícia por todo o país, as maçãs podres, elas precisam ser tratadas nas corregedorias. O Rio de Janeiro também tem muito policial, a maioria honesta, que todos os dias está dando a vida, a gente viu em operações recentes, e que tem salários sucateados, que tem, às vezes, viaturas sucateadas. Então, o desnível em relação ao material da Polícia Militar nos mais variados estados, com raríssimas exceções, e o aparato da PF é desproporcional. Além de que o contingente maior está disparado na PM. As operações que forem conjuntas, os recursos serão divididos. Então, particularmente, eu acho que esta é uma decisão super acertada da relatoria dentro do Senado.